Então, Luana, nós vamos dar agora prosseguimento, como eu falei no vídeo anterior, à correção das atividades da página 296. São apenas duas questões, tá? Vocês podem colocar a resposta no caderno, ou se vocês desejarem, podem copiar a pergunta também, que fica bem legal, bem organizado, né? Mas façam como vocês acharem melhor para o estudo e desempenho de vocês. A página 296 tem o tema lá, Cidadania no Dia a Dia, as Mães da Praça de Maio. E a pergunta da letra A é como surgiu o movimento das praças, das mães da Praça de Maio, né? E qual foi o objetivo dele? Então vamos lá, esse movimento, ele não é um movimento simples. A gente tem que parar e pensar, não comparar as ditaduras, né? Por exemplo, aqui no Brasil, existem historiadores, né, e alguns historiadores defendem que o Brasil teve uma ditadura mais suave, né, do que a do Uruguai, do que a do Chile, do que a da Argentina e dos demais países também que passaram por esse regime ditatorial. Isso é um equívoco. Não se deve falar que ditadura foi suave em momento algum. A partir do momento que você tem seus direitos civis cassados, que você não pode se expressar, falar o que você pensa, né, ou como você pensa, pelo menos, colocar a sua opinião dentro de determinados assuntos, principalmente em questões políticas, em que você vive em sociedade, né? Quando nós passamos, quando qualquer país passa por um período, por um regime ditatorial, né? Isso tudo acontece, direitos cassados, né? A pessoa que não concorda com militares ou com regime militar no poder, que é a oposição, vai se rebelar contra. E como os militares, eles são preparados para dar ordens e para obedecer ordens, então o resultado não ia ser muito positivo, né? Então, aqui no Brasil, o que aconteceu? No Brasil, a oposição ao regime militar, né, quem era oposição, era preso, era torturado e era exilado. No Uruguai, muitos aqui no Brasil desapareceram, né? No Uruguai, aconteceu um movimento, né, em que as mães, essas mulheres, né, que faziam parte da oposição, ou eram casadas com pessoas da oposição, ou não simpatizavam com o regime militar, mas também não estavam nem aí para a oposição, elas tiveram seus filhos arrancados delas, assim, seus filhos foram pegos e dados para outras famílias para adoção. Então, muitas crianças que hoje são adultos, né, na Argentina, nesse período aí da década de 70, foram adotadas por outras famílias, tá? E não eram famílias que também simpatizavam que eram contra o regime militar, muito pelo contrário, eles foram mandadas para famílias que eram a favor do regime militar. E qual era o objetivo disso? O objetivo era fortalecer a ditadura cada vez mais e punir, de certa forma, né, entre aspas, era uma punição para essas mulheres. E aí o movimento começa a surgir, ali no final da década de 70, como está aqui na nossa resposta, quando essas presas políticas começaram a procurar por seus filhos que haviam sido tirados delas e enviados para adoção. Muitas delas não recuperaram seus filhos. Então, essas pessoas hoje, esses homens, essas mulheres, ali da década de 70, devem ter em torno aí de 40, 50 anos, dependendo da idade, até 60, né? Foi adotado ali com 10 anos, deve ter uns 60 e poucos anos. São senhores e senhoras, né, hoje em dia. Então, a história dessas crianças da década de 70, que hoje são pessoas adultas, foi totalmente modificada por conta de um regime, né, político, agora por parte dos militares. E aí a letra B é a sua opinião, tá? Em sua opinião, as mães da Praça de Maio, elas têm colaborado com a memória da sociedade argentina, e vocês vão explicar. Pensa aqui e dá uma comparada com o caso Vladimir Herzog, aqui no Brasil, né? O jornalista que foi encontrado morto, enforcado, né? Que disseram que ele se matou, quando na verdade foi morto por militares, né?
E até hoje existe um movimento no Brasil, né, por parte do filho dele, da família dele, para trazer à memória o caso Herzog. Aqui no caso das mães, né, da Praça de Maio, sim, né, o movimento até hoje ele tem colaborado para a memória da sociedade argentina. E a explicação que eu coloquei foi a seguinte: pois essa mobilização reúne parentes separados e resgata parte da história e da memória argentina. É uma forma de não deixar a Argentina esquecer, né, que essas mulheres, né, tiveram seus filhos arrancados, tirados delas enquanto elas estavam presas, os seus filhos foram encaminhados para lares adotivos e ficaram para sempre, né, com outras famílias, e elas nunca mais viram seus filhos, né. Então é uma coisa muito assim louca de se pensar. Isso aconteceu, é um fato histórico, tá? E não suaviza em nada, não justifica em nada, né, o tirar o filho de uma mãe. Então essa foi a resposta, tá, da página 296 com explicação. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando aqui na plataforma, que eu vou explicando e tirando para vocês, tá? E nunca comparem os regimes ditatoriais. Regime ditatorial é regime ditatorial, tá? Ditadura é ditadura, então não tem que comparar, não existe uma mais suave do que a outra, não. Né? É lógico que vão haver aquelas mais sangrentas, né? Que nós estamos estudando aí dentro da América do Sul e América Latina, tá? Agora, já que estamos falando dos regimes ditatoriais, nós vamos entrar, né, de fato, né, na ditadura, né, no Chile e no Uruguai, que foram os países que ficaram faltando, ok? Então, não saiam daí, prestem atenção, que nós vamos ter agora explicação de ditadura no Chile e no Uruguai.